Andrei Moreira, médico, membro do Conselho de Gestão da Fraternidade, falará sobre o resgate da dignidade humana. Uma boa tarde a todos. Ótima tarde a todos. Vamos dar sequência aí nesta alegria e neste clima de fraternidade. A grande dor do ser humano é o sentimento de vazio existencial. Todos nós trazemos dentro dos nossos corações uma necessidade de preenchimento. Buscamos reconhecer-nos através da relação com o outro. É no outro que nós, no movimento relacional, nos identificamos e nos fazemos nós mesmos. Porque é através deste movimento de troca e de partilha que nós fundamentamos a estima pessoal, o sentimento de valor pessoal e construímos o nosso lugar e a nossa ação no mundo. Este grande vazio, naturalmente, nos leva a buscar no outro um olhar de valor, de reconhecimento, de valorização que muitas vezes nos falta na nossa intimidade. Nos falta porque no mais profundo há uma desconexão fundamental. Uma desconexão com a fonte sagrada da vida, de onde provém todo o sentimento de grandeza e todo o sentimento de valor. Explicam-nos os Espíritos que, sendo espírito imortal, nós, enquanto criaturas divinas, nos identificamos com a fonte do Pai, a fonte do amor infinito e maior. No entanto, dada a ignorância ou a rebeldia, muitas vezes nos distanciamos da confiança e do reconhecimento desta fonte em nós, ou dada a própria incapacidade de percebê-la por crenças negativas introjetadas, somos levados a um movimento de falta de fé, uma falta de confiança que custa-nos o grande sentido de integração e de valor maior na intimidade do coração. Apartados da fé, sabemos nada. Desconectados da entrega, somos incapazes e incompletos. Então, no movimento da ausência de fé, vivemos a necessidade de nos autobastarmos e nos fechamos sobre nós mesmos em uma concha, num movimento de egoísmo que passa a reverberar em circuito fechado a necessidade de prover-se a si mesmo. No entanto, sabendo-nos incapazes de o fazer, sentimos aquelas que são as reações naturais da desconexão. O sentimento de menos-valia, de pequenez, de desvalor, de insignificância, de insegurança, de nada ser. Como esta é uma dor fundamental e há algo muito profundo na alma, nós estabelecemos reações defensivas no desejo de fugir desta dor fundamental. E saímos do polo, então, da negação e da menos-valia para um polo de aparente poder, que chamamos aqui de egotrofia ou de hipertrofia do ego, em que projetamos-nos sobre o outro num falso sentimento de superioridade ou grandeza, numa tentativa defensiva de não lidar com o reconhecimento de que desconectados nada somos. Daí provém o orgulho, a vaidade, a arrogância e todos os movimentos que nos levam a sentirmos-nos mais. Assim vivemos um movimento pendular dentro do nosso coração. Em um momento, a dor fundamental da desconexão, um sentimento de desvalor que leva-nos a buscar o valor fora sem encontrá-lo. Em outro momento, um sentimento de grandeza, de projeção, de supremacia sobre o outro. No entanto, cada polo nos leva sempre ao seu oposto. No sentimento de falta, vamos para a egotrofia. No sentimento da egotrofia, vivemos a conexão também com a falta. Pois logo depois de toda a experiência de poder, há um sentimento de vazio existencial. Há um grande sentimento de falta. Há um grande sentimento de solidão. Ganhamos uma disputa pessoal, um argumento, ganhamos uma discussão ou um movimento qualquer, e logo depois sentimos-nos solitários, vazios,
pequenos na intimidade, porque aquela falsa sensação de grandeza não nos sustenta. Portanto, menos-valia e egotrofia são dois polos da mesma doença, que é um movimento de desconexão humana. Diz-nos o benfeitor Dias da Cruz que o ser humano não é pequeno como quer na menos-valia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena centelha luminosa, tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Nem pequeno como se afirma, nem grande como pretende, mas conectado na fonte, é uma pequena centelha luminosa. Ora, o que pode uma centelha? O que pode uma faísca, se não promover um grande incêndio? Uma centelha luminosa na conexão com a fonte pode estabelecer uma conexão muito profunda e colocar fogo no mundo através de uma conexão com o verdadeiro poder que é o afeto. Assim, quando a criatura está conectada no seu real valor e no seu real sentimento de grandeza, conecta-se à fonte profunda. Ora, o verdadeiro poder e a verdadeira grandeza do homem são a grandeza afetiva, são o seu poder de tocar e ser tocado no coração por algo, por alguém, por qualquer atitude. No momento em que nos conectamos à fonte, vamos abastecendo a nossa intimidade deste valor. E cada vez mais vamos subindo numa espiral evolutiva em que, a cada passo dado na direção mais profunda desta conexão, menor se torna a oscilação entre a menos-valia e a egotrofia. Em outras palavras, a cada experiência de amor, a cada experiência de conexão com esta centelha, subimos um degrau quântico nesta conexão profunda com a fonte em nós. Se assim é, percebemos que aquilo que nos conecta e aquilo que nos cura na intimidade mais profunda são as experiências de contágio amoroso. São aqueles momentos em que nós temos a oportunidade de experienciar o verdadeiro poder, seja através de nós mesmos, seja sendo tocado por Ele naquilo que é o poder em nós. De afeto para afeto, experiências de contágio amorosas que nos conectam àquilo que é essencial, àquilo que é sagrado. A experiência da dignidade humana é a experiência do respeito profundo, aonde através de uma postura afetiva se olha para o outro como igual, nem menor nem maior, nem menos-valia nem egotrofia, nem sentimento de inferioridade nem de superioridade, apenas diferenciações de oportunidades, de conhecimento, de estações de trabalho. Esta a verdadeira grandeza que torna o homem grande, a capacidade de olhar o seu igual como igual, apesar das diferenças, conectado na capacidade afetiva, conectado na força do afeto. É o que Jesus fazia a cada momento. Jesus falava a personalidade e fazia com que as pessoas tivessem uma experiência do contágio amoroso. Tivessem a oportunidade de sentir, na grandeza do seu amor, o reconhecimento do afeto e do respeito que tinham por aquela figura divina que estava ali. Não importa se aquela mulher era uma prostituta, não importa se aquele outro era um publicano que enriquecera roubando os bens alheios. Não importa se aquele outro era um fariseu hipócrita ou se era um doutor da lei descumpridor dos seus deveres sagrados sacerdotais. O que importava é que ali, por detrás de qualquer máscara, de qualquer situação, estava um filho de Deus, e este filho de Deus merecia ser reconhecido e respeitado, e só podia entrar em um caminho de cura que fosse profundo e verdadeiro na conexão com a fonte, se no olhar de Jesus tivesse a oportunidade de ver o quanto era amado. Foi o que acontecera com Maria de Magdala. Mulher, bonita, cortejada, tinha todos os homens aos seus pés na calada da noite, mas nenhum lhe olhava nos olhos à luz do dia. Lhe procuravam e lhe desejavam, mas não lhe respeitavam, porque buscavam o que ela podia oferecer e não aquilo que ela era. Naturalmente, sentia um grande vazio no seu coração. Desejava sentir-se amada e respeitada, no entanto, sentia-se desvalorizada e abusada.
embora concordasse com a atitude que a abusava. Naquele movimento, vivia uma grande angústia e a loucura por vezes lhe tomava, até que um dia ouviu a sua criadagem falar de Jesus e foi buscar-lhe, vestida por um manto que encobria a sua personalidade para não ser julgada por aqueles passantes, buscou Jesus na casa de Simão. E tão logo transpôs a porta. Viu um homem que no meio da multidão a olhou de uma maneira diferente. Uma inflexão de amor, um frêmito distinto percorreu todo o seu corpo, que aqueceu-a intimamente. E Jesus, no dizer dos Espíritos, disse-lhe à alma machucada e sofrida: mulher, o mundo te ama porque te deseja, eu apenas amo-te. E naquele movimento ela viu um amor excelente que desconhecia. Mas Jesus, pedagógico, continuava falando ao coração dela de mulher e, sobretudo, ao coração do Filho de Deus que ali estava e dizia: mulher, a tua sede de amor é verdadeira, o poço que buscas é que está contaminado. A tua busca é sagrada, o teu instrumento é que está deturpado. Aquilo que deseja é fundamental, apenas o caminho que elegera é que não pode te dar aquilo que você quer. E naquele movimento de ausência de crítica, ausência de julgamento, ausência de discriminação, a que estava tão habituada, Maria se viu valorizada em uma dignidade humana tão fundamental que não conseguiu voltar para os mesmos caminhos. Não conseguiu mais ser a mesma, porque estava tocada nas suas fibras mais íntimas por um sentimento de valor, de respeito, que ela agora não se permitia desrespeitar. Porque aquilo a abastecia de dentro, a pacificava, acalmava as suas dores, diminuía os impulsos obsessivos do seu pensamento negativo e a trazia uma paz que ela não podia descrever. Então volta para sua casa, vende os seus bens, distribui metade entre os pobres e vai viver a vida da mulher que dedica-se ao conhecimento nobre, porque um dia aquele homem a olhou com um amor excelente que tocou-a nas fibras mais íntimas da sua dignidade pessoal. Naquele olhar de Jesus não havia espaço para menos-valia, não havia espaço para que na sua intimidade ela se criticasse, para que ela pegasse da chibata da culpa angustiante para se ferir num movimento de crítica autodestrutiva. Também não havia em Jesus um olhar que a valorizava, colocando acima dos outros apenas pelos seus atributos físicos. Em Jesus havia um olhar que a dizia: você é tão amada quanto qualquer outro filho de Deus. É tão digna quanto qualquer outro filho de Deus. É tão valorosa quanto qualquer outro filho de Deus. E naquele movimento, uma grande paz se instalou no seu coração. Quando temos a possibilidade de sair das nossas egotrofias ou das nossas menos-valias e olhar para o outro como igual, nos dando a oportunidade de estabelecer pontes afetivas, vamos pouco a pouco curando o nosso coração daquela que é a nossa dor, daquela que é a nossa dificuldade de conexão com a fonte fundamental. Gostaria de partilhar com vocês uma história vivida em Moçambique. Quando da primeira caravana da saúde, tivemos a oportunidade de andar nos arredores de Muzumuia, conhecendo algumas casas e algumas realidades. Ao passar, vimos uma jovem senhora sentada na esteira à porta de sua casa. 2 filhos, muito sujos, assentados junto dela. O seu olhar muito triste, abatido, o que geralmente não vemos, porque o povo moçambicano é um povo estoico. Apesar da luta e da dor, estão frequentemente sorrindo, sorriso fácil, alma nobre e generosa. Aquela era uma mulher que estava abatida. Fomos ver de que se tratava. Conhecemos-na pelo nome de Angélica e soubemos que ela então estava morando na casa em que os sogros construíram e que eles estavam viajando e voltariam, e ela então teria que devolver a casa. Na sua casa não havia nada, apenas um fogareiro ao canto com panelas vazias, e ela numa grande dor e numa grande fome. Então vimos a situação e saímos.
Saímos a conversar, angustiados, trocando ideias a respeito daquela circunstância, da dificuldade dela de banhar os filhos, das doenças de pele decorrentes da falta de higiene, da sua dor fundamental expressa nos seus olhos, angustiados. Então, logo ocorreu-nos a ideia de socorrê-la. Conversando, Wagner, eu, Armando e vários outros, começamos a pensar uma estratégia que pudéssemos ampará-la. E então deliberamos contratá-la para trabalhar na aldeia de Muzumuia, na unidade da Fraternidade Sem Fronteiras, para que através do trabalho ela tivesse uma oportunidade de então ter aquilo de que precisava. Fomos à cidade, compramos colchão, compramos cobertores, mantas, travesseiros, voltamos até a casa e pedimos então ao Armando que a comunicasse, que gostaríamos que ela trabalhasse conosco. O Armando então, naquela ocasião, nos deu uma aula de dignidade. Assentou-se com ela à porta de casa, esteira estendida no chão, olhos nos olhos, na simplicidade daquele chão de areia fina, e então lhe disse: Angélica, precisamos de você. A unidade está crescendo, temos a necessidade de trabalhadores, estamos vendo que você tem uma grande capacidade e um grande potencial. Gostaríamos de te pedir que trabalhasse conosco. E então ela prontamente aqueceu. Pensava ela que se tratava de um trabalho voluntário. Havia se disposto no coração a servir voluntariamente. Então ele lhe disse: não se trata de um trabalho voluntário. Se trata de um trabalho remunerado. Gostaríamos que você fosse uma das monitoras da nossa unidade de Muzumuia. É que estamos precisando e vemos que você tem a capacidade para nos auxiliar. Então um sorriso se desenhou de ponta a ponta no seu rosto. Imediatamente ela se comprometeu com a unidade. Colocamos para ela que a condição para que ela trabalhasse conosco era que desse banho nos filhos. E ela rapidamente se prontificou a buscar água no poço distante. Naturalmente não tinha forças para buscar, não tinha ânimo e talvez não tivesse motivação interna para fazê-lo. Afinal de contas estava numa luta solitária. Angélica se converteu e até hoje é uma das melhores trabalhadoras da unidade de Muzumuia, da Fraternidade Sem Fronteiras. E tudo isto porque um dia um homem sentou aos seus pés e, olhando nos seus olhos, falou com ela com dignidade, mostrando a ela o valor fundamental que ela tinha e o quanto nós precisávamos dela. Sabíamos que ela estava necessitada, mas sabíamos também que ali dentro estava escondido um potencial infinito e que esse potencial só poderia vir à luz através de uma oportunidade que ela só faria bem a ela se fosse através de uma oportunidade que resgatasse a dignidade. Da mesma forma foi feito com várias outras trabalhadoras que hoje são trabalhadoras dedicadas da Fraternidade Sem Fronteiras. Então nos lembramos de Jesus. Lembramos-nos de Jesus olhando a multidão aflita, buscando os seus apóstolos no meio da gente simples, sem escolher nenhum daqueles que se consideravam eleitos da época, muito pelo contrário, escolhendo aqueles que eram os excluídos, buscando os indignos, falando com aqueles que eram refutados ou recusados, ou com aquele gente simples a quem nada se dava e que não se acreditava capazes. Lembramos de Jesus buscando Pedro, um pescador, pescando com seu irmão para o pão do seu dia a dia, quando vê Jesus dizer-lhe: atire a rede mais para lá, e então ele volta e atira a rede, colhendo tão grande quantidade de peixes que é necessário multiplicar, que é necessário dividir. E então ouve de Jesus o grande convite: Pedro, segue-me tu e eu te farei pescador de almas. Ora, a intimidade de Pedro talvez sentisse-se indigna, pequena, incapaz, mas aquele homem o olhava com uma inflexão de confiança e de amor que ele não conseguia conectar-se a um sentimento de indignidade pessoal, porque havia uma tal dignidade, um tal respeito expresso naquela relação que a única opção era que ele se tratasse da mesma maneira, pôs-se a segui-lo. Começou o aprendizado daquilo que haveriam de ser as lições vivas do cristianismo. E Pedro é profundamente humano. Quando viu Jesus andando sobre as águas, duvidou, testou, pediu: Senhor, se és tu mesmo,
Peço-te que me deixes ir até ti. E Jesus diz, vem. E ele então começa a caminhar sobre as águas enquanto mantém o olhar em Jesus, até que as águas começam a ameaçar bravias através das ondas e o vento começa a soprar forte. Pedro então tira o olhar de Jesus, retira o olhar daquilo que lhe sustentava a dignidade pessoal. Nenhum de nós se sustenta na vida sem olhar para os olhares de Jesus. É no olhar do Cristo, através das faces de Deus que nos visitam a vida, que nós reconhecemos a dignidade que ainda não vimos e que ainda não percebemos em nós. É no olhar de respeito e de valor do outro, tocado pelo amor de Jesus, que nós somos capazes de sentir o amor do Pai por nós e mantermos-nos sobre as águas e sobre as ondas. Começou então a naufragar. Então logo começou a afundar, uma mão estendida estava disposta a trazer-lhe à superfície, porque a misericórdia não deixa que aqueles que ignoram, que desconhecem ou que se rebelem, estejam entregues à própria sorte. A vida nos ama, tais quais somos, exatamente como nos encontramos. Pois como nos diz o benfeitor Dias da Cruz, quando Deus olha para a criatura humana, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Ele ama em nós o seu projeto de amor. Ele vê em nós o seu sonho de amor e ama todas as etapas. A mão estendida trouxe Pedro de volta para o aprendizado da vida. E Pedro segue a Jesus até o dia que Jesus pergunta-lhe, Pedro, que dizem os homens que sou? E ele diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe diz, bem-aventurado és Simão, pois não foste nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas é o Espírito do Pai que está nos céus. E ele se alegra, naquele momento se envadece, momentânea egotrofia, sente-se maior, melhor, talvez algo privilegiado. Mas, ato sequente, Jesus começa a falar das dores, das dificuldades, das lutas que haviam de vir. E então Pedro, não conhecendo em si o testemunho do amor que se sacrifica, olha para Jesus e trata-o com indignidade. Ah, Senhor, apieda-te de ti. Trata-o com dó, um movimento de humilhação pessoal. E Jesus, vendo aquilo, lhe diz, afasta-te de mim, Satanás. Como a dizer, neste momento você é instrumento da sua sombra. Projeta em mim aquilo que você é incapaz. Porém, estou aqui para dar-lhe testemunho e ensinar-te que tu também, Simão, um dia vai se sacrificar. E este Simão humano, que uma hora é instrumento da luz, outra hora é instrumento da sombra, é o aprendiz de Jesus, que no momento derradeiro vê aquele que ele ama ser preso pelos soldados e, movido de íntima raiva, toma da espada do centurião e corta-lhe a orelha. E naquele momento Jesus, num ato de íntima humildade, reconstituindo o corpo do centurião e tocando-lhe a alma para sempre, diz a Pedro o enunciado da lei de causa e efeito. Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. A nossa não é a luta da espada, do ferro, da dominação, do mando, do comando, da egotrofia. A nossa, Pedro, é a luta do afeto, do amor, da dignidade. A nossa é a luta daqueles que respeitam o ponto evolutivo de cada um. E neste momento, este soldado cumpre o seu dever. Neste momento, Judas faz aquilo que lhe é possível. Neste momento, a sociedade me trata como concebe. Então ele se entrega em holocausto santo. E Pedro, ao ver aquela agressividade com que é tratado, começa a temer. Lhe perguntam, não és tu um daqueles que ele segue? Ele diz, eu não. Não era contigo que ele ceava? Não, comigo não. Não era em tua casa que ele ficava? Não, eu não. Então o galo canta. 3 vezes ele negara. Lembrou-se então das palavras proféticas de Jesus e viu Cristo passando ao longe. No seu olhar, um olhar de amor que lhe dizia, com profunda compreensão da sua limitação humana, levanta-te, Pedro, porque tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Como a dizer-te, ainda não é o momento do teu testemunho, este é o momento do meu. Eu compreendo a tua limitação, eu compreendo a tua dificuldade, eu compreendo a tua incompreensão daquilo que me passa, mas neste momento compete a mim te dar exemplo e compete a ti tratar-te com humanidade e erguer-se para ser instrumento daquilo que tenho a realizar. Pedro se ergue e vai se tornar um líder com tamanha força, com tamanha bravura, que diz o Atos dos Apóstolos,
que após anos de luta e testemunhos, Pedro e Paulo passavam e as suas sombras eram capazes de curar. Porque a irradiação do seu magnetismo curador, em sintonia com a fonte crística, era tão intensa que aqueles que entravam em contato com o seu campo energético podiam sentir Jesus. Daí, Paulo dizer em outra oportunidade: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. O Simão pescador, o Simão da pouca fé, o Simão instrumento da luz e da sombra, que nega e recomeça, é o Simão humano que somos todos nós, que é a humanidade sofrida, limitada, incompleta, imperfeita, comum, e nesta grandeza divina, e neste olhar de Jesus, a beleza se revela. O olhar de dignidade que olha para o outro e vê a força, vê a oportunidade, vê o talento e, ao invés de simplesmente dar gratuitamente, oferta a oportunidade do outro despertar a sua grandeza, o que faz a compaixão. Esta a dignidade que resgata a força humana, que resgata o divino que há em nós. Esta a tarefa da Fraternidade Sem Fronteiras. Este o convite a cada um de nós, a olhar o outro como ser humano e, na sua humanidade, ver o divino que ali habita e, então, de respeito à própria humanidade, respeitar a humanidade do outro e, de humanidade para humanidade, em uma ponte afetiva, estabelecer um laço de comunhão que louve a vida, que estabeleça uma conexão com a fonte para que cada um de nós se faça faísca conectada. Nem pequenez que se aniquila, nem grandeza que se projeta, mas uma simplicidade e humildade de reconhecer aonde estamos plantados para florescer por Deus e ali deixarmos brilhar a luz que nos é própria. Disse o Cristo: brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando vemos uma obra como a da Fraternidade Sem Fronteiras, quando vemos um amor que contagia milhares de corações e que é realizada coletivamente, não vemos apenas a braveza e a grandeza a bravura e a grandeza daquele que inaugurou e estabeleceu este movimento. Vemos a força do amor que, fazendo múltiplas faíscas, faz um incêndio nos nossos corações, em nós e ao nosso redor, da pequenez e da simplicidade de cada um, da imperfeição e do comum que todos somos, das dificuldades e das lutas que todos enfrentamos para curar-nos a nós mesmos. Dali se faz luminosidade. E quando esta luz brilha, não é a personalidade X ou Y que é agraciada, é a grandeza do amor de Deus através de cada um. E é a Ele que nós louvamos por fazer-nos tão dignos e por dar-nos a oportunidade de reconhecer a dignidade que nos é própria e a dignidade do outro que estamos aprendendo a respeitar. Que sigamos todos neste caminho. Agradecemos a palavra carinhosa do nosso amigo Andrei e passamos a palavra ao estimado orador e apoiador da fraternidade, Divaldo Franco, que nos brindará com o tema A Verdadeira Caridade.